Bem-vindo ao meu canal, eu sou Jorge Eloy, psicólogo e curioso, e hoje venho analisar cientificamente, ou tentar analisar cientificamente, o filme Split, Fragmentado. Até que ponto o que passa no filme poderia ser possível? Até que ponto o que passa no filme poderia ser verdade? Até que ponto o filme poderia ser cientificamente aceito, digamos assim? Será que é? Ou será que não? Qual a vossa opinião? No vídeo anterior eu sugeri-vos um filme, Split, Fragmentado. Vocês já viram? Espero que sim. Um filme bastante curioso, bastante interessante, que eu achei muito interessante, pessoalmente. Para os amantes do género suspense, thriller e para os amantes de temas relacionados com psicologia. Um filme do diretor M. Night Shyamalan com o protagonista principal James McAvoy. Mas eu, durante o vídeo, muitas vezes questionei até que ponto isto poderá ser verdade. Até que ponto tudo isto poderá ser questionado ou não pela ciência. Relativamente ao facto da personagem principal apresentar mais que uma personalidade, não é assim tão absurdo. Existem perturbações, existem transtornos da personalidade que permitem isso mesmo. Por exemplo, o transtorno ou perturbação dissociativa da personalidade permite que o mesmo indivíduo, o mesmo sujeito, possa ter mais que uma personalidade. Não é assim tão absurdo o exemplo que o filme nos deu. E agora vocês estão-se a questionar. Mas no filme não eram duas personalidades, não eram três. Eram 23 personalidades diferentes. Sim. Mas embora sejam 23, continua a não ser assim tão absurdo. Muito antes do filme ter existido, existem vários casos descritos de pessoas com muitas personalidades. Muitas delas com mais de 20 personalidades. Por isso o filme não é assim tão absurdo a esse nível. Outro facto interessante e curioso e questionável a nível científico é o facto de cada uma das personalidades aparentemente ter uma fisiologia independente. Aparentemente, cada personalidade tem uma fisiologia única, diferente das outras. Sim. Ele no filme apresenta uma personalidade com diabetes, enquanto outras não têm diabetes. Uma personalidade tem falta de vista, talvez miopia, estigmatismo, enquanto outras personalidades não têm falta de vista. Uma personalidade é bastante mais forte que as outras todas. Uma personalidade é mais inteligente que as outras. Até que ponto isso é possível? Até que ponto isso é cientificamente aceitável? Sim, é possível. É possível para cada personalidade que ele apresenta apresentar uma fisiologia diferente. Uma fisiologia única. É possível que cada uma dessas personalidades que ele tenha uma fisiologia, uma biologia diferente de todas as outras. Não é assim tão absurdo. Embora possa ser difícil para a ciência explicar, mesmo antes do filme existir, já existiam relatos, descrições científicas, casos cientificamente comprovados de pessoas com múltipla personalidade, que cada uma das personalidades aparentemente possuía uma fisiologia distinta. Sim, já existiam. O exemplo do filme não é assim tão absurdo. Existe um caso muito semelhante ao filme. Existe um caso de uma pessoa com dupla personalidade, que uma das personalidades tem diabetes, enquanto a outra não. Quando aquela personalidade assumia o seu alter ego, digamos assim, os níveis de açúcar no sangue subiam. Incrível, mas é verdade. Outro caso curioso, descrito na ciência, que pode tocar neste ponto, é um caso de uma paciente com dupla personalidade. E uma das personalidades tinha alergia à laranja. E quando essa personalidade comia laranja, tinha sinais fisiológicos, tinha bolhas na pele, urticária. Quando passava a outra personalidade, as bolhas desapareciam. Instantaneamente. Está descrito cientificamente. É curioso até que ponto a nossa biologia, a nossa fisiologia, pode alterar com os nossos pensamentos, com as nossas crenças, com as nossas personalidades. Poderemos questionar tudo isso. Para quem acompanha o canal e para quem percebe de psicologia, sabe que a nossa mente
tem um poder extraordinário. A nossa mente tem um poder incrível. Não apenas sobre os nossos pensamentos, mas sobre todo o nosso corpo. Afinal de contas, é a nossa mente que controla todo o nosso organismo, os nossos órgãos, nossas hormonas, os nossos neurotransmissores. A nossa mente é o comando central de todo o nosso organismo. Mas não me estou a referir do mito dos 10% do cérebro. Nós não utilizamos apenas 10% do cérebro. Utilizamos todo o nosso cérebro, mas apenas temos consciência de uma pequena parte de todos esses processos. Apenas temos consciência de uma pequena parte de todo o processamento do cérebro. Como vocês sabem, existem monges do Tibete que conseguem elevar a temperatura do corpo 8, 9 graus centígrados, apenas através da meditação. Relativamente ao facto de umas personalidades terem mais força física que outras, não é assim tão absurdo, não é assim tão difícil de perceber. A força física, a força muscular, tem como base a fisiologia. E quando a fisiologia se altera, necessariamente a força física, a força muscular vai se alterar, por consequência. Um exemplo disso mesmo é quando vocês estão deprimidos, quando vocês estão tristes. Vocês ficam mais fracos, vocês ficam mais apáticos. É fácil de perceber. A vossa fisiologia alterou-se e altera-se a vossa força muscular. Simples. Relativamente ao final do filme, onde supostamente ele acede à última personalidade, onde ele se transforma na personalidade da besta, entre aspas, ele sofre uma transformação. Ele fica mais alto, fica mais forte, fica capaz de fazer coisas que um ser humano normal não é capaz. O que é que acham que a ciência acha de tudo isso? Acham que a ciência aceita? Uma informação muito relevante, muito pertinente, muito curiosa, que pode eventualmente explicar a eventual transformação do final do filme, é o facto que a ciência, embora não aceite que a nossa mente pode alterar o nosso DNA, o nosso ADN, mas a ciência põe a hipótese da nossa mente influenciar e controlar a forma como este se manifesta. Isto é, a nossa mente, em momento algum, perante a ciência, pode alterar o nosso DNA, o nosso ADN, mas esta pode influenciar, pode controlar a forma como este se manifesta. Sim. Tendo em conta que somos apenas diferentes 2% de um gorila e apenas 40% diferente ao nível do DNA de uma mosca, até que ponto seria possível uma transformação? Deixo então a hipótese. Talvez a ciência possa explicar muita coisa, ou talvez não. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado desta explicação, desta tentativa de explicação do filme. Obrigado por assistirem, deixem os vossos likes, os vossos comentários, subscrevam o canal, é muito importante subscrever o canal e até à próxima. Obrigado.